TMTV apresenta Tá na Rede. Oferecimento Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários 3228-7000. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, o Tá na Rede de hoje vai falar do mundo da pós-modernidade. Ansiedades, medos, tristezas, depressões, mas também vai falar das oportunidades, das metamorfoses pelas quais vamos passar e que vai mudar o modelo de civilização. O ser humano é cometido de alguns tipos de sentimentos e emoções, algumas boas e algumas ruins. Desde os primórdios, os homens sempre fizeram apelo à tecnologia para poder controlar o ambiente. A invenção do fogo, construção de cidades, construção de indústrias, pesquisa ao núcleo da matéria, domínio da energia. Na modernidade, ousamos crer que esse ser humano que tem origem nas lutas históricas, na cultura técnica e nas abordagens que inovaram a vida e o domínio sobre a realidade e a natureza, seria um outro humano, livre, emancipado de amarras religiosas, econômicas, ideológicas, sociais, familiares e que seria o condutor da sua própria história. Porém, que outro ser humano livre, emancipado é esse que não livrou o sujeito moderno das antigas amarras dos grandes conflitos e das grandes catástrofes? Estamos na pós-modernidade. Os sentimentos agora são urgências, excessos, individualismos, fluidez nas relações. Frequentemente nós temos emoções que nos assaltam. Essas emoções podem nos adoecer? O estresse e a ansiedade são uma epidemia mundial. De acordo com o levantamento realizado pela Organização Mundial de Saúde, o estresse atinge cerca de 90% da população do mundo inteiro. Estamos falando de uma sociedade em um ritmo alucinante e que receio diferente, não tem certezas para o futuro, teme bandidos e terroristas, perseguições, mudanças climáticas, entre outros efeitos. Devido a este montante de medos, o estresse se perpetua e se compõe de fatores como insatisfação, irritabilidade, ansiedade elevada, fadiga, hostilidade, sintomas depressivos ou tristeza constante. A OMS divulgou um relatório mostrando que os casos de transtorno de ansiedade subiram quase 15% em 10 anos. Pesam nesse cenário, dizem os especialistas, fatores socioeconômicos como pobreza e desemprego e ambientais, como o estilo de vida nas grandes cidades, além do excesso de tarefas que acumulamos ao longo dos anos. Zygmunt Bauman, filósofo e sociólogo, afirma que o mundo está estreitamente envolvido na rede de interdependência. Por isso, nada que os outros façam ou possam fazer nos deixa seguros de que não afetará nossas esperanças, nossas chances e sonhos. Nos tempos atuais, é comum discutir nossa nova condição de conectividade e interdependência universal e abrangente em termos de risco e consequências imprevistas. E perigos aparecem. A anormalidade é a norma e a incerteza também. As pessoas não deveriam se preocupar em vencer ou não qualquer situação de risco, porque talvez nunca chegaremos a enfrentá-las. A compreensão deste conceito diminui em muito a nossa ansiedade. O mundo de mudanças constantes, chamado por Bauman de mundo líquido, é uma espécie de irrealidade que nos são sugeridas. Um mundo de aparência, as ameaças quase nunca se configuram reais, mas nos são mostradas cotidianamente, principalmente pela mídia. Apesar da liberdade que a razão nos trouxe, nos proporcionou, existem no mundo atual fronteiras com relação à classe, profissão, maneira de viver, conviver, orientação sexual. Frederick Part, antropólogo norueguês, nos diz que justamente porque demarcamos fronteiras é que as diferenças emergem. Ora, nós somos diferentes, existimos porque somos diferentes. Mas por que nós temos essa obsessão de demarcar fronteiras? Zygmunt Bauman nos diz porque nós queremos encontrar um lugarzinho confortável, quente, que seja só nosso. O escritor italiano Ezio Mauro opina que no momento carecemos de agentes capazes de transformar uma concepção em cultura, uma tendência em movimento e gestos individuais em significância universal. Quais atitudes podemos tomar para reagirmos de forma a não tornar os medos e ansiedades coletivas em profecias de uma realidade futura? O sociólogo Ulrich Beck, em seu texto Sociedade de Risco, defende que nós estamos vivendo na sociedade em que o perigo está iminente a qualquer momento.
No entanto, este risco nem sempre é real. Para Beck, as mudanças climáticas não são uma catástrofe apocalíptica, mas sim um processo de catástrofe que irá gerar um processo de transformação do estado atual. A mudança tem capacidade de nos levar a outros desenvolvimentos, leis, negociações, tecnologias, países, fronteiras, mas sem restrição à sociedade e sem políticas lineares. A metamorfose que Beck sugere é aquela em que nós viéssemos a desenvolver trabalhos e fôssemos agentes de mudanças para as pessoas, para a sociedade e não para os indivíduos. Pierre Levy, filósofo e sociólogo, nos traz: ninguém sabe tudo. Todo mundo sabe algo. Formar e reformar coletivos inteligentes é a arma do conhecimento. Ele declara que, ao invés de nos queixarmos de um futuro apocalíptico dominado por máquinas, é mais interessante usar estas máquinas para a humanidade pensar, onde cada um colabora com um conhecimento individual a favor de um objetivo coletivo. Edgar Morin, o grande pensador atual da complexidade, diz que não podemos desprezar os movimentos periféricos, aqueles que acontecem nos subterrâneos da sociedade, saltos evolutivos em direção a mais democracia, ecologia e justiça são prováveis. John Lennon tem uma frase muito interessante: vida é aquilo que acontece enquanto fazemos planos. Isso nos remete ao tempo atual que vivemos. Ansiedades, angústias, medos são sentimentos que nós não necessariamente vamos vivê-los, mas ele continua no imaginário coletivo. Eckhart Tolle nos diz exatamente isso. Nós passamos a maior parte do nosso tempo pensando no passado ou pensando no futuro e esquecemos do presente. Alan Watts, filósofo britânico, pontua: nós vivemos em uma cultura totalmente hipnotizada pela ilusão de tempo, no qual o chamado presente é sentido como uma pequena linha entre o todo-poderoso passado e o absurdamente importante futuro. Diante desses dois paradigmas, o ser humano, em frente às suas ansiedades, se sente em paz em um ambiente totalmente controlado, ou seja, planejado por ele mesmo, pois nele há uma ordem que a mente é capaz de entender. No ambiente natural, há uma ordem incompreensível, que para a mente se parece com o caos. E além das categorias mentais de bom e mal, ordem e desordem. Nele, o ser humano é parte do meio e não o dono, como em um ambiente em que ele é o criador. Por isso, o desconforto. Contudo, o surgimento dessa desestabilização e o resultante colapso de um sentido definido mentalmente podem se tornar a abertura para uma ordem superior. Desta forma, nós vivemos no caos. Bom, mas a metamorfose que está sendo proposta ou que está sendo concebida, ela é exatamente a união de vários agentes para modificar essa realidade. Essa metamorfose, ela pode nos transformar em uma outra civilização, sem que nós estejamos estritamente dentro de um sistema controlado. Ao contrário, nós vamos ser agentes individuais e coletivos da mudança da sociedade. O Tá na Rede fica por aqui. Se você gostou, você curte, você compartilha, você acompanha a gente aqui no TMTV e no vaiali.com e até o próximo vídeo. Tá na Rede. Oferecimento Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários. 3228-7000. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.